meus queridos alunos de responsabilidade civil. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Nós estamos trazendo para você a aula desta semana, ou seja, a aula do dia 27 de março, por meio virtual, ou seja, por vídeo. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é o seguinte: nós não estamos num curso EAD. O nosso curso não é EAD, nós não tendo disciplina EAD. A forma que as coisas estão sendo levadas é bem diferente. Nas disciplinas EAD não tem esse contato direto com o professor, você não tem um grupo que nem foi criado no WhatsApp para vocês trabalharem em conjunto, não tem nada disto. Nós não temos esse relacionamento direto. São disciplinas com matérias já pré-gravadas que estão não considerando a individualidade de vocês. Então, lembrando vocês, nós não estamos no curso EAD, nosso curso não se tornará EAD por causa dessa pandemia, e nós temos que estar encarando isso da forma que nós temos, das ferramentas que nós temos. E isso é muito importante. Então, utilizem o grupo do WhatsApp, utilizem o e-mail do professor, não perca as datas, não perca os trabalhos, assistam e ouçam as aulas. Eu enviarei grande parte das aulas para você por áudio, algumas aulas eu enviarei por vídeo, essa, por exemplo, é só para introduzir para vocês, e fiquem atentos com os cronogramas. A faculdade está seguindo uma portaria do MEC e do Ministério da Saúde, então nós estamos adaptando as nossas formas de ensino, nossas formas de educação durante esse período de pandemia. Então, se cuidem, mantenham a quarentena e continuem estudando. Dito isso, lembro a todos vocês que nós estamos acompanhando essa primeira parte da matéria pelo livro do Caio Mário, livro de responsabilidade civil. E nessas 2 semanas que nós estamos estudando, o capítulo 5 do dano. É necessário que leiam essa matéria, é necessário que leiam o capítulo, acompanhem os vídeos e acompanhem o material complementar que o professor está postando no grupo WhatsApp e no grupo do Google for Education. Entrem todos na nossa sala de aula virtual do Google for Education, estejam lá, lembrando que lá só aceitam alunos que estão matriculados, que lá só aceitam alunos que estão com o e-mail SouPromove, mas isso não é prejuízo, porque as coisas não serão feitas exclusivamente por lá, mas quem está lá dentro, faça por lá, porque facilita muito o trabalho do professor em gerenciar dezenas, centenas de alunos num momento de exceção. Tudo bem? Essa aula parte do pressuposto que vocês leram o capítulo 5 do Caio Mário, já tenham estudado o dano processual. Então, continuando do que a gente vem falando das últimas aulas, continuando do que nós temos falado na matéria da responsabilidade civil subjetiva frente à responsabilidade civil objetiva, temos que observar a qualidade do dano. Nós não vamos nos delongar muito nessa matéria aqui, nesse vídeo. Vamos ter mais material complementar para a leitura. Lembrando que isso é uma forma de a gente estar extrapolando a sala de aula. E, apesar de estarmos levemente prejudicados pela falta de perguntas diretas e debates diretos, eu peço que utilizem o grupo para poder a gente estar debatendo sobre a matéria, para vocês estarem estudando sobre ela, tirando as dúvidas. Eu estou acessível 24 horas por vocês, para ajudar vocês, para auxiliar vocês. Não esqueça os próximos trabalhos. E continuando nesse dano, vamos pensar o que venha a ser o dano da responsabilidade civil. Lembrado que a responsabilidade civil subjetiva pressupõe a culpa e a nexo de causalidade. Se existe nexo de causalidade, existe culpa, há de se falar em dano e há de se falar necessariamente em responsabilidade civil. Mas o dano, ele é complicado de a gente entender diretamente, pois se a gente pensa em dano, a gente pode logo pensar em uma feição materialística, algo que seja visível. E o dano da responsabilidade civil não é necessariamente visível, não é necessariamente observável sentido. O dano pode ser da ordem moral, da ordem psicológica também.
Então, temos que observar todas essas características do dano para poder atribuir esse dano à responsabilidade que lhe deu causa. A primeira coisa que temos que observar é a natureza do dano com relação à pessoa que sofreu o dano. Se o dano não está ligado nexo causal à pessoa que sofreu o dano, não há de se falar em responsabilidade civil. É necessário que exista uma ligação de nexo de causalidade da pessoa que sofreu o dano com o dano. Não pode ser um dano a um terceiro. Não pode ser dano a um amigo, parente. Tem que ser dano à pessoa que sofreu a ação ilegal. Se nós temos esse nexo de causalidade, nós podemos observar as características do dano. Como nós sabemos, nós temos uma limitação muito forte em atribuir reparação ao dano, porque nós temos que separar essa matéria do processo penal, do direito penal, então a punição penal está separada. Então nós sobramos muitas poucas coisas para que a gente possa utilizar para reparar o dano. Geralmente pecúnia, geralmente uma restituição do bem, etc. Então, todo esse dano que vai ser mensurado, ele deve ser mensurado de forma que possa ser colocado através de pecúnia, através de bens, através de qualquer outra coisa que possa ser medido fisicamente. O dano não necessita ser medido, mas a reparação deve ser medida fisicamente. Observando esse dano, nós temos que observar que ele é visível, por assim dizer, para a pessoa. Ela sofreu uma depreciação da sua honra, da sua imagem, ela sofreu uma calúnia, ela sofreu uma difamação, ela perdeu algo no seu valor emocional. Ou ela perdeu algo fisicamente, perdeu um bem, perdeu um direito, perdeu uma chance, e todos esses elementos do processo civil que vocês já estão observando. Então nós temos que achar aonde esse dano vai se enquadrar dentro das possibilidades da pessoa que sofreu o ato ilegal. Então, existe então um limite para esse dano. Não é qualquer dano, é o dano que pode ser convertido em reparação pecuniária. Se existe reparação pecuniária, existe a possibilidade de mensurar esse dano e existe uma relação de nexo de causalidade com ele, a pessoa e a reparação. A responsabilidade civil nasce desse ato legal, nasce desse nexo de dano e nasce dessa possibilidade de reparação. Lembre, nós estamos trabalhando com a teoria subjetivista. A teoria objetivista, como vocês já viram, ela vai estar mais relacionada a um dano universal. Então nós vamos ver isso mais em outras aulas. Mas nessa teoria subjetiva, o dano relacionado à pessoa deve ser mensurado, deve ser relevante, deve ter valor social e deve ter uma possibilidade de reparação. O dano irreparável, como vocês já sabem, ele está aí. Mas ele vai ter que ser convertido, mesmo na sua irreparabilidade, num valor pecuniário. Então, como vocês viram na última aula, existe aquele valor da responsabilidade de não ser inferior a isso, não ser inferior àquilo, sendo que quem vai arbitrar o valor da reparação do dano inalcançável, por assim dizer, é o juiz. Outro elemento do limite do dano é o fato das diferenças de dano e de causa. Uma pessoa muito rica contra uma pessoa muito pobre. Então, se uma pessoa muito pobre causa dano a uma pessoa muito rica, nós temos que considerar aquele dano não do ponto de vista da pessoa muito rica, mas do ponto de vista da pessoa muito pobre, porque ela é a parte fraca na relação processual. Se aquele dano é ínfimo para a pessoa rica, a pessoa que tem muitos bens, mas a reparação seria impossível por parte da pessoa pobre, existe esse limite. Então tem que arbitrar uma reparação possível dentro do limite do dano. Forma do dano. O dano tem que ter forma ou física ou moral. Nós já viram que a perda de uma chance não necessariamente acarreta uma responsabilidade civil. Mas se é uma chance certa ou é uma coisa que necessariamente vai alterar a condição social ou pessoal da pessoa, então nós podemos até discutir, de acordo com o caso concreto, a responsabilidade. Pessoalidade, vocês já viram. Dolo e culpa também está relacionado ao dano. Nós sabemos que essa matéria parece muito com direito penal. Isso é importante vocês lembrarem sempre isso.
Então, existe esse dolo e culpa do dano, ele está relacionado diretamente à atribuição da pessoalidade desse dano, a forma que esse dano vai ser encarado. Então, nós temos que considerar o dano como algo que pode ser reparado dentro do universo de quem causou. A teoria subjetivista do responsabilidade civil, ele considera que existe um nexo causal do dano, não da ação ilegal. Pode existir ação ilegal sem dano? Pode. Pode existir ação ilegal sem dano. Mas é necessário que exista o dano para que exista responsabilidade civil. Ou seja, dano é igual a responsabilidade civil. Responsabilidade civil é igual a reparação. Então, nós estamos explorando agora essa que está estudando. Existem muitas facetas do dano que a gente pode estar olhando. Vocês vão acompanhar pelo livro do Caio Mário e por outros livros que eu vou estar enviando, artigos que eu vou enviar para vocês. Mas observe essa relação de pessoalidade do dano com pessoa certa. O dano não pode ser a uma comunidade, o dano não pode ser a todos, não. O dano tem que ter uma responsabilidade direta. O dano tem que ter pessoa certa, tem que ter endereço, tem que ter nome, para que a gente possa entender este dano como elemento da responsabilidade da teoria subjetivista. Na teoria objetiva, a gente inverte a ação ilegal com um dano. Como é que ficaria nesse sentido, então? Existe dano e existe reparação. Não é necessário ter esse nexo de causalidade, ou de vontade, ou de uma ação ilegal. Por isso mesmo que na teoria objetivista, o dano ele fica atrelado às hipóteses do código. Não a uma ação ilegal, mas a reparação de acordo com a hipótese do código. Então, na teoria objetivista, tem que ter previsão legal. Se não tiver previsão legal, não há de se falar em dano e não há de se falar de responsabilidade civil. Mas na teoria subjetiva, quando a gente adota lá no começo do código, artigo 94, tem que observar isso, a responsabilidade civil de acordo com o dano e atribuir a personalidade de quem sofreu dano e quem causou o dano. Não há de se extrapolar essa responsabilidade para outros meios, para outras pessoas ou para outras formas que não sejam dessa relação de causador e sofredor, da pessoa que tem responsabilidade, da pessoa que tem necessidade de reparação. Tá certo? Essa é uma explicação inicial do dano. Fiquem bem atentos a isso, nós vamos continuar falando sobre isso, eu vou falar um pouco mais disso em áudios futuros, porque é mais fácil gravar áudio, nós temos ainda temos algumas limitações de gravação de vídeo, então observem isso, ouçam os áudios, vejam os vídeos, leiam o material, tirem as dos professores e entrem na nossa sala de aula do Google, tá bom? Nossos trabalhos, dependendo do prazo que for estipulado, terão que ser entregues assim. Bem, nós não sabemos quanto tempo durará essa quarentena. Atualmente ela foi estendida até o final desse mês, de março de 2020, então fiquem atentos a isso. Leiam a matéria e lembre-se que nós temos um artigo que nós estamos sendo desenvolvido. Esse artigo vale 10 pontos, é muito ponto, é um artigo científico baseado no tempo que a gente já discutiu antes. Então, continue trabalhando neles, tirem dúvidas com o professor, tirem dúvidas pelo e-mail, pelo WhatsApp e vamos continuar conversando sobre isso, tudo bem? Fiquem bem atentos à nossa disciplina e à matéria que está sendo colocada. Um grande abraço para vocês, bons estudos.